da série Gotham. No primeiro episódio de Gotham, vimos o easter egg da capa do HQ Batman 404 de Frank Miller. A forma com que Bruce se posiciona entre os corpos de seus pais lembra muito a capa dessa edição. Barbara King pode ser apenas a noiva de Jim Gordon quando sua jornada em Gotham começa, mas os fãs de quadrinhos já sabem de quem ela se trata. Claramente, a única pessoa na cidade que Gordon pode confiar e que no futuro lhe conceberá sua filha, Barbara Gordon, que se tornará a heroína conhecida como Batgirl. Outro easter egg é o relógio no apartamento de Barbara King. Barbara King, a noiva de Jim Gordon em Gotham e nos quadrinhos, a mãe de James Jr. e Barbara Gordon, aparentemente vive em um apartamento que tem um relógio gigante no lugar da janela. Então, por que isso é tão significativo? Sua filha Barbara vai vestir o manto de Batgirl no futuro, mas quando enfrenta o Coringa em A Piada Mortal, ela fica paraplégica e abandona a identidade. Mesmo na cadeira de rodas, Barbara luta contra o mal da forma que pode, dessa vez assumindo a identidade de Oráculo. Ela usa suas habilidades como hacker para ajudar o combate ao crime. A Oráculo trabalha em um arranha-céu de Gotham, especificamente a Torre do Relógio. Por isso esse é um easter egg bem interessante, da junção do relógio ao invés da janela, com a referência à torre que ela trabalha, que seria a Torre do Relógio. Também existe um easter egg de Arrow na cidade de Gotham. Uma cena do seriado Gotham não passou despercebida pelos fãs. Depois que uma imagem foi vista em Gotham, revelando um prédio muito similar ao da empresa da família de Oliver Queen, além disso, vale ressaltar que as indústrias Wayne foi mencionada em Flash. O produtor de Arrow disse que não sabia ao certo do que se tratava. Quando a MTV News o perguntou, ele respondeu: "Sabe, é uma boa pergunta. A internet me disse que a logo da Queen Consolidation foi encontrado como um easter egg. Ainda estou tentando saber o quão intencional foi isso. Deixe-me apenas dizer que a investigação está em andamento", concluiu o produtor Mark Guggenheim. Entretanto, o produtor de Gotham, Danny Cannon, apresentou algumas respostas. "Tenho que te dizer, isso foi completamente não intencional. Alguém viu isso na sala de edição, mas estávamos muito apressados e ficamos meio que, isso é legal, deixe aí, não fale sobre isso. Estávamos roubando os caras dos efeitos visuais, estávamos roubando algumas placas de neon de outros lugares, e esse funcionou, mas foi sem intenção." Outro easter egg é o prefeito James. Suas aparições no episódio podem ser pequenas, mas o prefeito James também é outra criação dos quadrinhos, aparecendo em Legends of the Dark Knight como o prefeito de Gotham antes de a morte de Thomas e Martha Wayne. Também podemos notar o easter egg de Zorro. Bruce Wayne assistindo filmes de Zorro. Em muitas versões da mitologia do Cavaleiro das Trevas, A Máscara do Zorro era o filme que a família Wayne assistiu no cinema na noite onde Thomas e Martha Wayne foram assassinados. As dançarinas Harlequins. Isso pode ser o que podemos esperar da primeira de muitas alusões aos vilões do morcego. Na primeira ida de Gordon e Burlock ao clube Fishermone, podemos ver as bailarinas no palco, vestidas com roupas curtas das cores vermelhas e pretas, características ligadas à parceira e amante do vilão Coringa, Harley Quinn. Outro easter egg que não é difícil de ser notável é o easter egg Rua 4 com a Grande. Quando Burlock se depara com o colar de pérolas da falecida Martha Wayne, ele instrui Gordon para encontrá-lo na esquina da Rua 4 com a Grande. O endereço é uma referência ao imortal Salomon Grundy, inimigo comum de Batman e Superman. T-Roman, outro personagem que teve sua origem em Batman 1, complementa a mais recente história dos primeiros anos de Gotham. Carmine Falcone se revela como chefe do crime organizado na cidade, e que nessa versão parece ficar bem mais perto das raízes italo-americano do personagem do que a versão de Batman Begins de Christopher Nolan, o Pinguim. No primeiro episódio, o público pode subentender que Oswald Cobblepot ganhou seu apelido de Pinguim graças ao seu traje formal. Mas até o final do episódio, temos o fato de o famoso vilão Pinguim. Os espectadores só têm um breve vislumbre dos danos físicos causados por Fishermone, mas Cobblepot parece fadado a andar característico de como o apelido lhe sugere, graças a algumas lesões que ele sofreu em uma das suas pernas. O comediante.
Quando você está contando uma história centrada em Gotham City e Bruce Wayne, qualquer personagem conhecido por contar piadas estará sob suspeita, especialmente desde que Alan Moore nos deu uma origem para o Coringa no clássico, A Piada Mortal. Essa origem do Coringa retrata que ele era um comediante de stand-up. O produtor executivo, Bruno Heller, explicou desde então que a reação dos fãs foi prevista, mas que haverá muitos outros potenciais Coringas explorados ao longo dos próximos episódios da série. Era venenosa. Outra referência difícil de perder é a menina que Gordon e Burlock encontraram em uma visita à casa dos Peppers. Se os criadores não tinham confirmado se a Ivy Pepper iria se tornar a vilã Era Venenosa quando crescesse, o interesse da menina pelas plantas da casa deixam isso bem claro. Fãs de quadrinho logo apontarão que o nome real da Era Venenosa é Pamela Ashley, mas o produtor executivo da série, Bruno Heller, explicou que a menina é apenas a primeira de muitas mudanças de origem que os escritores estão adaptando. Evermore